Obrigada, Ana. Obrigada, Cláudia, Ju. Fico feliz de participar disso junto com vocês. E vou trazer o meu melhor aqui para reforçar aí a essência do Instituto, que com tanto carinho a gente sente, né, esse cuidado de vocês. Então, hoje a gente vem aqui para isso, para poder agregar e trazer mais valor ainda para esse processo que a gente está encarando aí de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. E eu sou Ana Paula Albuquerque, eu sou terapeuta familiar, terapeuta sistêmica, consteladora familiar, e eu trabalho basicamente com comportamento humano. Meu trabalho é ajudar as pessoas a se desenvolverem, a extraírem o melhor de si, a quebrar aqueles bloqueios, né? Basicamente, eu vejo a família como algo muito importante, e o meu foco sempre é em prol da família, de restaurar vínculos, de colocar harmonia e equilíbrio. E isso eu entendo que a gente precisa trabalhar cada um de nós, porque eu preciso estar bem para eu poder estar bem no meu grupo. Então, eu preciso estar bem comigo, para eu poder levar essa harmonia para as outras pessoas também. Então, tudo é um conjunto, e isso que a gente vai fazer aqui hoje é justamente isso: cuidar da gente, entender o que a gente pode fazer por nós mesmos, para que a gente, então, possa agregar na nossa família, no nosso trabalho, com os nossos amigos, porque é isso que faz com que a gente seja cada vez melhor para outra pessoa e para nós também, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre o Eneagrama, que é uma ferramenta muito profunda de autoconhecimento, e a gente vai trazer um pouco de quais os benefícios, a importância deles para a nossa vida, o que ela ajuda a gente, tá bom? Para a gente poder fazer, eu vou mandar depois também um link, a Cláudia vai passar para vocês, tá? Um link para o teste, mas eu já quero atentar para uma coisa, tá? Esse teste, ele vai dar um norte para você de qual é o seu perfil. Como que você entende qual é realmente o seu perfil? Olhando para todas as características que a gente vai trazer, pesquisando, né? A gente vai estar trabalhando sobre isso também. No final, a gente vai até explicar um movimento legal que o Instituto Humanitário está fazendo com relação ao Eneagrama, para a gente poder aprofundar no nosso perfil. Então, a gente precisa entender se aquilo que o teste trouxe para a gente, onde que isso realmente se encaixa em mim, porque o Eneagrama, eles são 9 tipos, tá, gente? 9 perfis. E nós temos todos eles, um pouquinho. Só que um é predominante. Quando a gente está na zona de conforto, a gente está numa asa aqui. Quando eu estou insegura, no movimento de estresse ou sob pressão, eu acabo reagindo de outra forma, meu comportamento é outro. Então, isso pode confundir também qual que é o nosso perfil. Por isso é interessante a gente conhecer todos eles para saber realmente qual é o nosso. E por que eu tenho que saber? Por que é importante eu saber disso? Porque o Eneagrama, ele traz para a gente, ele permite que a gente entenda as nossas motivações, as nossas crenças, é um mapa completo sobre a nossa personalidade. 80% das coisas que incomodam a gente, dos limites que a gente enxerga na nossa vida, dos bloqueios, nós criamos isso a partir de percepções que nós tivemos na nossa infância. Então, a gente começa a partir daquilo que a gente viveu, daquelas dores, ou dos traumas, da criação, enfim, de tudo que a gente passou, a gente começa a criar um perfil, tá? Para se adaptar como uma forma de sobrevivência, para para viver bem, para se desenvolver. A gente acredita que aquilo ali é uma verdade para nós, então a gente cresce com aquelas crenças. Então, quando eu sei qual o comportamento que eu assumo quando eu estou sob pressão, qual o comportamento que eu assumo quando eu estou na minha zona de conforto, e eu consigo entender aquilo que é forte em mim, uma habilidade, uma característica importante em mim, ou ainda aquela característica que eu já não gosto tanto, aquela insegurança, aquele medo que bate, por quê? É motivado pelo quê? E aí, se eu entendo isso, eu consigo fazer o movimento que eu preciso para poder desbloquear isso na minha vida. E aí, sim, eu consigo me desenvolver, consigo decolar. Mas eu preciso primeiro entender o que está por trás, eu preciso saber como eu funciono. Então, o Eneagrama, ele é um estudo que ajuda a gente a se autodescobrir, perceber nossos medos, perceber os bloqueios, entende?
para entender por que a gente toma determinadas atitudes. Às vezes a gente faz algo e pensa, meu Deus, por que eu fiz isso? E aí, quando você vê, já foi, tá? E é uma ferramenta de muita profundidade, gente. Muita profundidade, porque a gente consegue entender muito de nós. E a gente até fica chocada e fala assim, nossa, mas eu sou isso mesmo. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Em que aspectos da minha vida eu consigo me beneficiar com o conhecimento do Eneagrama? Em relacionamentos, tá? Quando eu sei como que eu funciono, como que o meu parceiro funciona, eu consigo me relacionar melhor. Eu consigo aplicar isso no meu trabalho, por exemplo, com os meus clientes, se eu entendo quais as motivações deles, quais os hábitos que eles têm, eu consigo fazer algo que vai atender aquele perfil e a gente vai conseguir se conectar, tá? Mas o princípio do Eneagrama aqui é trabalhar si, tanto na parte pessoal quanto na parte profissional, porque quando eu desbloqueio, eu consigo melhorar em vários aspectos, né? Então, é basicamente isso que a gente vai trazer aqui, e eu vou mostrar para vocês todos esses perfis do Eneagrama aqui, tá bom? Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma pergunta? Quer trazer algo? Se alguém quiser, pode colocar aquela mãozinha aí, tá bom? Que aí a Cláudia avisa e eu atendo as perguntas. No final, a gente vai abrir para perguntas também, tá bom? Bom, então o Eneagrama, ele vai mapear, como eu trouxe, nossa personalidade, vai trazer consciência para os nossos padrões de comportamento. Quando a gente traz um olhar sistêmico, por exemplo, da constelação, porque a gente também pode colocar essa visão aqui, faz essa associação, cada perfil vai trazer para a gente uma dor, algo que está preso ainda no nosso sistema. Por exemplo, o tipo 1, que é o perfeccionista, ele carrega a ferida da rejeição. Então, quando você olha para uma questão dessa pessoa dentro de um sistema, o que ele viveu, qual que era a disponibilidade desses pais nessa família, o que ele experienciou ali, que hoje gerou um trauma nele, a gente consegue, a partir disso, fazer um movimento para desfazer aquele nozinho, sabe? Desfazer aquela dor que ficou ali. Mas primeiro ele precisa entender, reconhecer e acolher aquilo que viveu, aquela dor, né? Então, o importante é a gente trazer para cá, e isso eu quero falar com vocês, a gente vai ter um momento de pensar, né? Que é a nossa mente. A gente fica, na maior parte do tempo, nesse pensar o tempo inteiro, sabe? E a gente não se permite sentir, muitas vezes, por conta daquilo que a gente sentiu, por conta daquilo que a gente viveu, de um trauma. Então, a gente acaba bloqueando esse nosso lado. E aí, começa a viver só naquele pensar que quem que comanda isso? As nossas crenças. Aquilo que eu aprendi. Então, por exemplo, se eu aprendi, eu vi em algum momento que eu não preciso ter muito dinheiro, por exemplo. Falar de prosperidade, que eu creio que todo mundo aqui já ouviu alguma frase sobre dinheiro não muito agradável, né? Que dinheiro não traz felicidade, ou que o dinheiro demais, né, corrompe, aquelas coisas que a gente escuta. Quando eu trago isso para mim como uma verdade, eu começo a ter ações a partir disso, essa minha verdade. E a verdade de cada um é nossa, né? A gente pode até, em alguns momentos, encontrar pessoas que têm as mesmas verdades e a gente se conecta, mas cada um vai ter um olhar para algo, tá? Para a mesma coisa, cada um pode olhar de forma diferente. Isso faz com que eu comece a ter comportamentos na certeza daquilo ali, que aquilo ali é verdade, e eu vou bloqueando o meu sentir. E muitas vezes eu não consigo agir por conta desse meu bloqueio. E eu fico só no meu pensar. Como eu também não posso ficar também só no meu sentir, porque se eu for uma pessoa extremamente emotiva, onde eu me emociono por tudo e não consigo parar para refletir uma decisão, eu vou agir na emoção e isso também vai me prejudicar. Então, a gente precisa ter um equilíbrio entre o pensar, sentir e o agir. E esse é um movimento que o Eneagrama também nos traz, também nos ensina, né, a partir da identificação de qual que é o meu perfil. Como eu disse, nós temos no Eneagrama, a mandala do Eneagrama, são 9 tipos, tá? 9 diferentes motivações, 9 diferentes crenças que geram
diferentes padrões de comportamento. Eles se dividem em 3 tríades. Então, a gente tem dos 3 perfis que são extremamente racionais, acima de tudo, eles vão para o pensar. Temos 3 perfis que eles são mais emotivos, né? Então, eles acabam movidos até pela emoção mesmo. Tudo coloca a emoção na frente e acaba não conseguindo, presa um pouco nisso, na questão do agir, tá? E a gente também tem o centro, o visceral, é aquele que faz na raiva, sabe? Que vai no movimento mesmo, que faz por impulso, que são os instintivos, tá? Então, dividindo isso, a gente vai falar um pouquinho de cada um aqui para vocês. Alguém já conhece Eneagrama, tem ideia do perfil que tem, como já fez algum exercício, já falou sobre isso há algum tempo, ou ninguém conhece nada de Eneagrama aqui? Só porque se já tiver alguém que já sabe o perfil, a gente pode trazer exemplos de perfis que já conhece. Se alguém tiver, pode colocar aí. Não? Qual que é o seu? Você pode compartilhar, Anderson? Eu sou um tipo 7. Uhum. Aí aquela busca desenfreada pelo prazer, né? Aquela gula com o mundo, né? Uhum. Sou muito orientado nesse sentido. E né, a gente é movido pelo núcleo do medo, né? Sim. Eu fiquei confortável nisso, só que né, a gente sabe da limitação daqueles vários diretórios. Se a gente não prestar bem atenção, a gente abre um monte de frente e não cuida de nenhuma, né? Saber como a gente funciona é fundamental. Ferramenta poderosíssima de autoconhecimento. Eu adoro, viu? As coisas fantásticas mesmo. Legal, obrigada por compartilhar. O tipo 7, ele é uma pessoa extremamente otimista também, né? Tem muito essa coisa da jovialidade, espontaneidade, é uma pessoa de muita leveza. Ele é movido pelo centro, né, o racional, como o Anderson trouxe muito bem colocado, que o sentimento principal é o medo, mas ele está sempre focando também no futuro. Então, é uma pessoa visionária, é uma pessoa que ela consegue enxergar lá na frente e trazer muito do que ela deseja, e uma pessoa alto astral, super para cima, né? São características principais ali do tipo 7. Aí, o que a gente pega? Quando eu não estou desenvolvida, aí vem o que é importante a gente conhecer. Então, quando eu não me desenvolvo, o que acontece? Eu fico presa na sombra, digamos assim, daquele perfil. E a sombra do tipo 7, por exemplo, uma das coisas que, se ele não trabalhar, o que acontece é isso, ele vai estar sempre muito no futuro, sempre muito olhando lá para frente, viajando, e não vive o agora também. E aí não consegue seguir e agir o que ele precisa fazer nesse momento. Porque ele sempre acha, vai dar certo, tá tudo bem, tá tudo certo, é tudo mais leve para o tipo 7, entende? E o tipo 7 é o 5, o 6 e o 7, que eles são racionais, são as pessoas movidas mais pelo intelectual, centro intelectual, vai pensar muito, né, foca no planejamento, foca no futuro, e acaba trazendo também o medo como principal sentimento. A gente tem aqui o tipo 2, 3 e 4, que é o centro emocional. Ele foca muito no passado. E o sentimento principal é a tristeza. O 2, o 3 e o 4, eles são regidos pelo coração, pelas emoções, e estão sempre voltados ao outro. Tanto no sentido de perceber as necessidades do outro, como também movidos pelo reconhecimento, carinho, acolhimento, tá? Eles são mobilizados por amor e mágoa. Então, ele está sempre transitando nessas emoções. São pessoas mais melancólicas, tá? Sentimento predominante, né, dessa tríade aí, que vem, como coloquei, a tristeza. A gente tem também o tipo 8, 1, 8 e 9, que estão na ponta da mandala, tá? O centro motor deles, né, o sentimento principal aqui é a raiva. Eles focam na execução e no presente. Só que eles podem ser também extremamente agressivos quando eles não são trabalhados, né? O tipo 8, por exemplo, ele pode ser mais explosivo. Então, ele
fica irritado e ele vai explodir porque ele não tem muita paciência. Gente, tem um exemplo que eu gosto de trazer, bem legal do tipo 8, e aí se alguém tiver aí se conectar com isso, levanta a mão para eu saber que está comigo. Vamos fechar o telemóvel aberto, que eu não... O pessoal, quem tiver com o microfone aberto, por favor, dá uma olhada aí para fechar. A polícia ainda procura o atirador que matou um homem. Vocês conseguem ouvir bem ou tá? Não, tá entrando ainda. Pessoal, olhem aí o seu microfone, por favor. Acho que agora deu, Ana. Tá bom, obrigada. O tipo 8, então, ele vai externalizar essa raiva. O tipo 1, ele vai reprimir. E o tipo 9, ele ignora. Porque o tipo 9, ele acha que tá tudo bem, vai ficar, ele deixa quieto. O que ele puder fazer para que não tenha briga, para que não tenha conflito, ele vai fazer, tá? E um exemplo legal que eu também gosto de trazer, assim, o tipo 8. É muito legal, por exemplo, quando a gente vai lidar com o outro, lidar com clientes também. O tipo 8 é uma pessoa que a gente precisa ser muito direto com ela. Se o tipo 8, você começa a dar muitos detalhes, explicar a parte técnica de algo, o tipo 8 vem te contratar para alguma coisa, independente do que seja. Se você começa a trazer muitos pormenores, muitas explicações, ele vai ficar extremamente irritado, porque ele quer ir logo para o final. Tá bom, mas o que eu preciso saber disso? Sabe? Aquela pessoa assim, extremamente agitada e vamos lá, não dá para perder muito tempo e vem ansiedade. Gente, eu sou tipo 8. Mas eu prometo que eu tô mais desenvolvidinha. Antes eu realmente era muito explosiva. Hoje eu já sei lidar com isso, justamente quando a gente começa a trabalhar essas questões. Então, o tipo 8, você não precisa dar muitos detalhes. Já o tipo 6, você precisa dar todos os detalhes, porque o tipo 6 é uma pessoa mais desconfiada. Então, se você vai fazer um contrato, ela vai ler tudo, ela vai ler os asteriscos lá de baixo, ela vai olhar todas as linhazinhas, letras minúsculas, porque ela entende que para ela confiar no outro, ela precisa descartar todas as hipóteses de erro, de fraude, do que seja. Então, percebe como é importante a gente conhecer tanto a gente, saber como a gente funciona, como saber no outro. Se eu entendo que com essa pessoa eu preciso falar de uma forma mais ágil, eu já sei, então esse daqui eu não preciso explicar muito. Agora, esse daqui eu preciso ter o cuidado de explicar mais para ele. E isso nos relacionamentos também, sabe? Quando a gente acha que é muito prático no relacionamento, você falou uma coisa, o outro já tem que entender o que está na minha cabeça. Enquanto que o outro, você precisa desenhar o tempo inteiro, mostrar, olha, não foi isso, não foi essa a intenção. Principalmente, por exemplo, na tríade dos emocionais, que já são mais melancólicos, que já levam mais para o pessoal. Então, eu preciso entender como que eu funciono mais. Então, já começa a primeira reflexão de vocês. Normalmente, no geral, na vida de vocês são muito racionais, vocês são muito emocionais, melancólicos, ou vocês são aquelas pessoas mais do agir, de executar, de fazer, mais apressadas, digamos assim? Essa é a primeira percepção. Porque a partir disso, você já começa a entender qual o grupo que você faz parte. E como eu disse, a gente carrega um pouco de cada coisa, né? Não é, eu sou só isso, não. É um pouco de cada. Tanto que, no aprofundamento do Eneagrama, porque são muitas as informações para você saber qual é o seu, além do perfil, você tem que saber qual que é a sua asa. Se você, por exemplo, é 8, você pode estar no 7, ter uma asa no 7 e ter uma asa no 9. Se eu sou o tipo 8 com uma asa no 7, eu sou aquele que faz o quê? Que eu estou lá no futuro, planejando, olhando, mais entusiasmada, mais otimista. Quando eu estou no 9, eu já começo a reprimir algumas coisas, eu fico observando o que eu preciso oferecer para as outras pessoas, o que eu preciso ajudar as outras pessoas. Então, tudo isso é informação para a gente. E por que eu sei, sabendo esse meu tipo, eu consigo entender o que eu preciso mudar? Porque existem algumas linhas, umas direções que a gente chama de setas, que ele vai trazer, vai indicar para onde você precisa ir para trabalhar determinada coisa em você. Ele vai indicar qual é o ponto que você precisa desenvolver em você. Por quê? Porque a partir do momento que eu entendo a minha personalidade, eu sei quais são os meus talentos, eu começo a entender quais são as minhas habilidades. Às vezes a gente está tentando se encaixar num lugar que não cabe para nós. Então, por exemplo, eu tenho uma cliente
que ela sempre foi muito dinâmica. Ela gosta de trabalhar com pessoas, visitando pessoas, ela sempre trabalhou com isso. Trabalhou durante muitos anos, gente, com escola, dando aula para crianças. Então, você imagina, uma vida muito agitada. De 3 anos para cá, ela entrou para o financeiro de uma empresa. Você percebe essa mudança? Olha essa mudança. E aí, o que ela começou a perceber? Que a partir disso, ela começou a procrastinar demais, se sentia mais melancólica, não tinha mais disposição para fazer atividade física, não tinha mais ânimo para coisas que ela fazia antes e agora não tem. E aí, vamos investigar, vamos olhar o que acontece. E quando ela foi olhar, o que ela entendeu? Que ficar, por exemplo, fechada dentro de uma sala, pensando o dia inteiro, era algo que não combinava com ela. Mas ela se obrigava a se encaixar ali, percebe? E aquilo ia fazendo mal para ela. Conclusão, uma pessoa que está trabalhando num lugar que ela não gosta de estar ali, não porque o lugar é ruim, mas é porque não combina com o perfil dela, essa pessoa ela consegue se desenvolver profissionalmente? Ela vai crescer profissionalmente? Ela vai se sentir satisfeita, feliz com isso? Não vai. E cada vez mais ela vai se afundar na tristeza, na angústia. Por quê? Porque ela está vivendo uma vida que não é a vida dela, não é ela na essência. E o Eneagrama, ele traz quem nós somos na essência. Qual que é a dinâmica? Algumas pessoas, elas gostam de trabalhar, por exemplo, quietinhas, em silêncio, sozinhas de preferência. É assim que elas preferem, tá ok. Outras não, elas querem estar falando. Eu passei por isso também. Eu trabalhava no financeiro, na parte administrativa. Gente, aquilo me sufocava e eu não sabia o que era. Eu achava que eu tinha tudo que eu queria. No entanto, eu era extremamente angustiada com aquilo. Por quê? Porque eu preciso falar com pessoas, eu preciso estar com as pessoas, eu preciso tocar, eu preciso estar junto, rir, chorar, emoção, muita intensidade. E aí aquilo ali para mim era o fim do mundo. E eu achava... Aí o que acontece com isso, gente? Se eu estou num lugar errado, me forçando a estar num lugar que não é para mim, o meu sentimento de incapacidade vai lá embaixo. Por quê? Porque eu começo a achar que eu não sou boa o suficiente, que aquilo ali não é para mim. E isso vai detonar a minha autoestima. Isso detona completamente, porque eu começo a não confiar em mim, achar que, nossa, tem tanta gente melhor, e aí começo a me comparar. Então, quando eu entendo qual que é o meu perfil, minhas dinâmicas, eu consigo falar, nossa, então legal, o que eu posso fazer aqui nesse lugar? Eu gosto de trabalhar nesse lugar, mas desse jeito é ruim para mim. Então, legal, bora montar estratégias para que eu consiga me desenvolver aqui, fazendo algo que eu goste, e aí eu vou ser cada vez mais produtiva e mais bem-sucedida naquilo que eu faço. Porque eu estou fazendo algo que combina com a minha essência. Não adianta a gente colocar uma pessoa, e isso nas organizações, o Eneagrama é excelente também para uma gestão, porque não adianta eu colocar a pessoa num cargo que não é para ela não vai conseguir se desenvolver e ser feliz naquilo ali. Por mais que ela ache que, nossa, maravilhoso, tem um bom salário, tudo maravilhoso, mas a pessoa está se sentindo mal, frustrada, apagada. Claro, ela não está podendo viver a essência dela. O Eneagrama, ela vai trazer esse olhar. O Eneagrama vai fazer com que a pessoa entenda qual que é o lugar dela, como que ela funciona, e o que ela precisa mudar hoje para que ela consiga alcançar aquilo que ela deseja. E aí a gente percebe que muita gente acaba tendo aquela crença assim, mas é assim mesmo. Minha mãe foi assim, com meu pai foi assim, ou com a minha avó foi assim na minha família, então vai ser desse jeito mesmo. E aí assume para si que precisa ser assim. Gente, não é. A gente pode ser o que a gente escolhe, a partir do momento que eu me conheça, que eu entendo como que eu funciono, minhas habilidades, os meus talentos. Não adianta pegar uma pessoa que não é comunicadora, uma pessoa que é mais fechada, está lá no tipo 2 ou no tipo 5, que também é muito analista, e pedir para ela falar, para dar uma palestra, falar na frente de um monte de gente. Não vai funcionar. Não é o perfil. Entendeu? Assim como pegar uma pessoa que é muito comunicadora para ficar trancada também não vai funcionar. Então, segunda reflexão importante para vocês. No lugar que vocês estão hoje, vocês são realmente felizes com isso que vocês estão fazendo? No lugar que vocês escolheram trabalhar, no lugar que vocês escolheram viver, ou na relação que vocês escolheram, combina com quem vocês são de verdade? Se
você não precisasse, por exemplo, do dinheiro. Se o dinheiro não fosse uma questão para você, onde você já tivesse muito dinheiro e não precisasse trabalhar para ganhar mais, o que você faria na sua vida sem ganhar nada? O que você ia escolher fazer? Com o que você ia querer trabalhar? De que forma você ia querer atuar? A gente traz muito a questão também, hoje em dia está muito falada, a questão do propósito, né? Vou viver meu propósito. Gente, o propósito é a vida em si. Não necessariamente o meu propósito é no meu trabalho. Mas quando eu entendo quais as minhas motivações, quando eu entendo qual que é o meu perfil, né? Eu consigo entender onde é viver o meu propósito. Eu posso estar vivendo o meu propósito sendo mãe e não trabalhando. É o cuidar. Muita gente é muito feliz assim. Mas existem, por exemplo, muitas mulheres hoje que se cobram, que acham que não pode, né? Aí se pergunta, o que você faz? Não, eu sou só mãe. Como assim só mãe? Gente, ser mãe é muita coisa, ser dona de casa é muita coisa, é muito trabalho o tempo inteiro. Quem é que sabe, a gente não para nunca. Isso não é o só. Mas a pessoa se coloca nesse lugar de só. E aí começa a se diminuir. Por quê? Porque ela não entende qual que é a essência dela. Ela ainda não entende o que motiva ela. Quando a gente faz aquilo que motiva, que toca no coração da gente, o tempo nem existe. É atemporal. A gente vai fazendo tanto daquilo o tempo que tiver que fazer. Então, eu preciso entender qual que é a minha essência. Tá fazendo sentido? Faz um sinal aí para mim. Tá? Ok, maravilha. Maravilha. Então, a gente precisa trabalhar esses pontos na gente, entender nossas motivações, tá? Para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa conseguir realizar, tá? Como que eu identifico o perfil do outro? Basicamente, quando a gente traz umas questões aqui, vocês já vão começar a perceber quem é, né? Quando eu já trouxe, você já percebe, meu marido é isso, né? Porque, por exemplo, vou trazer um pouquinho de cada. O tipo 1, uma breve descrição, que é o perfeccionista, é aquela pessoa que ela não pode errar, precisa estar tudo muito certinho, precisa ter feito, ela vai conferir várias vezes, isso vai fazer, inclusive, com que ela procrastine muito, porque ela sempre acredita que pode melhorar um pouco, tá? Então, ponto positivo e um ponto negativo desse perfil, por exemplo. O perfeccionista, ele pode liderar pela integridade e pelo bom senso que ele carrega muito bem. Ou ele vai sucumbir ao perfeccionismo e ao ressentimento, porque ele vai ficar ali se cobrando. Se ele não se desenvolver, ele vai procrastinar, porque ele vai cada vez mais buscar o perfeccionismo e não vai acreditar na capacidade que ele tem. O tipo 2 é o ajudante. Então, ele pode tanto brilhar pela generosidade, né, pelo poder de ajudar o outro na cura, ou ainda ele pode se ver obrigado a buscar aprovação sempre. Porque ele vai estar sempre fazendo de tudo para agradar o outro, para ser aprovado, ele quer ser amado. O tipo 3, ele é o realizador, né? Ele pode tanto se tornar uma pessoa inspiradora, pelo exemplo de excelência, de autenticidade, porque ele tem que estar sempre produzindo, ele faz, ele corre atrás, ou ele vai ser, se ele não se desenvolve, ele vai ser aquela pessoa que vai passar uma vida buscando sucesso e status a qualquer custo. E cada vez que ele alcançar uma meta, não comemora aquela meta, já coloca uma outra, porque tem sempre que ser mais, e não vive aquele movimento, não vive aquelas conquistas, porque ele tem que estar sempre realizando. O tipo 4 é mais intenso, né? Mas ele pode ser um modelo de criatividade, de intuição, ou ele cai na irritabilidade porque ele começa a levar as coisas muito para o pessoal, sabe? Ele começa a achar que o problema é com ele, tudo é com ele, centro das atenções, mas, na verdade, ele fica naquela dor que ele tem e não consegue fazer o que a essência dele traz. O tipo 5 é o analítico. Ele pode tanto trazer um intelecto visionário, porque ele consegue analisar muito os detalhes, ou ainda ele vai acabar se isolando muito
travando muito, porque um dos valores que o tipo 5 tem, que é muito importante para ele, é a liberdade. Então, ele inconscientemente, ele entende que se ele tiver muito contato com outras pessoas, ele perde a própria liberdade. Então, ele começa a se isolar, fechar cada vez mais. O tipo 6 é o precavido, tá? Ele pode ser tanto um exemplo de coragem, de lealdade, que é da essência dele, ou ele vai passar uma vida lutando com a ansiedade, porque ele precisa se resguardar de algo ruim para acontecer. Algo que não está bom, está sempre acreditando que algo vai acontecer. O tipo 7, como a gente falou, bastante otimista, então um indivíduo, ele pode ser um indivíduo muito ardente, muito realizado, muito intenso, ou ele acaba se entregando pela impaciência e impulsividade, pelas coisas não acontecerem na medida que ele deseja. O tipo 8 é aquele que quer ser poderoso. Então, ele é o líder, né? Um perfil de liderança muito forte. Então, ele pode ser um líder muito bom, um líder muito forte, ou quando ele está na dor, que ele não se desenvolveu, ele vai ser uma pessoa controladora, que vai acabar intimidando as pessoas por esse comportamento que ele tem. E o tipo 9 é o mediador, né? O mediador, ele quer aglutinar as pessoas, ele quer resolver os conflitos, então isso é um ponto muito forte dele, ou ele acaba também na intenção de controlar e intimidar, porque ele tem o medo de perder, ele tem o medo de ser abandonado. Alguém se identificou em algum? Só diz para mim se fez sentido algum, se percebeu em algum lugar. Não? O Eneagrama pode mudar ao longo da vida, não. O Eneagrama, em essência, somos. Temos o nosso Eneagrama a partir das questões que a gente viveu, tá? Então, a gente tem esse Eneagrama, o que acontece é que ao longo do tempo a gente vai se desenvolvendo, a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo. Então, esses sintomas, digamos assim, né, que não são sintomas, eles acabam ficando mais lentos. Mas, por exemplo, toda vez que a gente estiver sob pressão, nosso vai gritar, nossa sombra vai gritar. Então, por exemplo, o tipo 8, ele vai se sentir, tiver sob pressão, que ele se sentir ameaçado, o que ele acontece? Ele volta para aquele sentimento de raiva explosivo, porque se ele vai explodir, ele evita que as pessoas tirem dele aquele poder que ele acredita que ele tem. Então, a nossa fraqueza, né, a nossa vulnerabilidade, ela existe, todos nós temos. Agora, o quanto que eu deixo isso me controlar? O quanto que eu reconheço que aquilo ali faz parte de mim, eu preciso acolher aquilo e como que eu posso me desenvolver? Como que eu posso melhorar isso em mim? E aí traz várias informações que a gente tem aqui, a gente vai trazer um pouquinho também da questão das crianças, né, do que a gente viveu lá na infância, que pode, né, trazer isso, esse perfil do Eneagrama, tá? Mas eu preciso entender o quanto ele está me controlando, o quanto eu posso me desenvolver, entende? Teve gente que colocou 2, né? Quem mais? A Jéssica, em quase todos? Ok, a gente tem todos, sabe? A gente tem todos, só que um deles é predominante, então a gente assume mais daquele comportamento, tá bom? Até aqui tudo bem? Mais alguma pergunta com relação só a essa divisão aqui dos perfis? Não. Ana, posso falar um pouquinho? Pode, por favor. Claro. É o seguinte, eu vou fazer um comentário que para mim aqui fez muito sentido. Pelo seguinte, eu já fiz um curso, né, de Eneagrama, não é um curso, fiz não sei nem dizer, enfim, quase um curso, né, uma palestra também de Eneagrama, e foi muito legal. Na época eu me identifiquei, né, o que saiu foi 9, 7 e 1, mas eu me identifico bem com o 9. E aí, nessa palestra que eu estava assistindo, ele foi passando as pessoas
assim, as pessoas que a gente conhece, as pessoas, artistas, enfim, né? Que eu achei muito interessante. Alguns eu perdi, tá? Então, por exemplo, do 7 eu não anotei, mas, por exemplo, o tipo 8 seria o Donald Trump. Então, é fácil da gente... Ai, meu Deus, peraí, a minha gata. Tudo bem. O Donald Trump, a Madre Teresa de Calcutá, ela era número 8. Né? Então, eu achei bem legal que, na hora que você ia falando, eu falei, meu Deus, tem tudo a ver. Quer ver o 9? Quando você coloca como mediador, o Dalai Lama era número 9. Olha para você ver. Eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu achei, assim, bastante, né? Consegui identificar bastante. O emocional, o número 2, como ajudante, Chico Xavier, ele era o número 2. Legal. E o número 3, como realizadora aqui, que você falou, né, da questão do sucesso, tem Cláudia Leite, Gisele Bündchen, Ayrton Senna, olha que legal, Cristiano Ronaldo, eu tenho muitas, para você ver como, assim, realmente tem a ver, né, identifica a personalidade da pessoa. E a questão do 4, o Maradona, o analítico, assim, que eu achei que também tem tudo a ver, o Bill Gates, ele é 5, e o mental, Julia Roberts, aqui, o número 6, foi o último que eu anotei aqui. Mas para vocês verem que o pouco que a gente conhece dessas pessoas, né, eu achei que foi muito legal. Eu identifiquei isso aqui, lendo, eu falei, nossa, tudo a ver com o que você está falando aí. Muito legal, né? Eu me identifiquei bastante aqui realmente com o 9. Eu acho que eu sou bem mais o 9 aqui. Entendi. Legal. Mas, só uma parte aí. Maravilha, obrigada, muito obrigada, Ana. Muito boa a sua colaboração. É isso mesmo, viu? A Ana trouxe, ela já se identificou, e aí quando a gente entende qual que a gente eu consigo melhorar aquilo que não está tão bom, aquilo que está travando para eu fazer algo, né? Travando eu conquistar alguma coisa na minha vida. Então, muitas vezes a procrastinação vem disso também. Por quê? Porque eu me proponho a fazer uma coisa que não é o que combina comigo. E aí eu vou fazer? Não vou fazer. Qual que é o ganho que eu tenho? Não tenho. Entende? Porque inconsciente aquilo ali não é legal para mim. Então, eu acabo evitando. Então, todos esses nossos bloqueios que a gente cria aí na nossa vida, é exatamente por isso, porque a gente não se conhece, porque a gente não está no nosso lugar, porque a gente não consegue ter a força que a gente precisa, porque a gente não está fazendo o que deveria fazer, a gente não está respeitando a nossa essência, quem nós somos, sabe? E aí eu não me respeito, como que eu vou me dar valor? Como que eu vou ter confiança naquilo que eu estou fazendo? Por exemplo, teve uma pesquisa, eu não lembro, foi na Fortune, se eu não me engano, com CEOs, e que eles mostram que 75%, gente, do sucesso no trabalho, na vida, a longo prazo, depende crucialmente das habilidades comportamentais e apenas 25% de conhecimento técnico. É muita coisa de diferente, entende? A gente acha que precisa, essa é a minha área, então vou fazer 30 mil cursos e vou ser boa pra caramba. Não é verdade. A gente precisa trabalhar as nossas habilidades comportamentais, entender os nossos talentos, conhecer o nosso lugar, porque não tem como a gente ser muito boa tecnicamente e não conseguir colocar aquilo em prática, porque a gente não está no nosso lugar. Do que adiantou? Não adianta. Então, a gente traz, no Eneagrama, a gente traz esse olhar, entende? Como que a gente funciona, justamente para eu poder fazer aquilo que eu preciso fazer, tá bom? Ainda na pergunta se a gente muda, né, ao longo do tempo, esse Eneagrama, esses padrões de comportamento, tá, ele revela para nós os nossos vícios emocionais, sabe? Aquilo que a gente trouxe lá de trás. É como se o sistema familiar, por exemplo, ele precisasse se equilibrar. Então, vamos imaginar assim, a grosso modo falando, tá? O sistema divide as tarefas, tá? E escolhe quem vai desenvolver qual tarefa. E aí é um padrão que vem instalado com a gente já desde criança. Então, aquilo que pesa sobre os ombros de cada um dentro de um mesmo sistema não necessariamente tem o mesmo peso que um e para o outro. Então, assim, tem irmãos
da mesma mãe, do mesmo pai, mesma família, mesmo tudo, e com pesos muito diferentes. Por quê? Porque eles olharam para lugares diferentes, são perfis diferentes, com tarefas diferentes. Então, cada um vem com a sua missão para resolver e desenvolver alguma coisa. E isso faz com que a gente equilibre todo o nosso sistema também. A gente consegue fortalecer todo o nosso sistema quando a gente trabalha esses pontos. Certo? Faz sentido? Ok, até aqui. Então, como eu trouxe essa questão dos pontos, vou falar um pouquinho mais. Se alguém se identificou com algum especial, traz, porque como a gente está com pouco tempo, não dá para a gente explicar todos os perfis, mas se alguém quiser saber, me identifiquei mais com 2, pode falar um pouco mais do 2 ou um pouco mais de algum aqui, a gente traz, tá bom? Alguém aqui se identificou com 1, por exemplo? Alguém colocou no chat que se identificou com 2. Deixa eu ver quem é. Com 2. Deixa eu ver. Alguém se identificou com 2. É a Roberta. Roberta com 2. Ok. Tem aqui, na internet fez um teste, deu 7, mas achou 8 parecido também. Ok, então 2, 7. Vou trazer o 9 também, que a Ana se identificou com 9 também. Mais alguém? Enquanto, se alguém quiser, só colocar aí. A ideia, Cláudia, se me ajuda a ver. Então, vamos lá. O tipo 2, como eu falei, que ele é o ajudante, né? O vício emocional dele é o orgulho. E quando ele entende que ele é muito orgulhoso, ele pode trabalhar a essência, que é a humildade. Ele pode fazer o movimento que ele precisa fazer para que ele consiga se libertar daquela dor. Porque o que faz ele ser? O que motiva ele ser dessa forma? O que ele carrega? O tipo 2, ele precisa ser amado. Ele entende isso, ele acredita que, conforme, se ele estiver fazendo muito pelos outros, ele vai conseguir o reconhecimento e ele vai ser amado. E ele acaba renunciando às próprias necessidades. Começa a negar, não consegue receber ajuda, por exemplo. Tá? Então, quando eles estão desequilibrados, eles querem isso, eles querem o elogio, eles querem reconhecimento, eles querem tentar serem substituíveis. E aí você vive uma vida voltada para o outro. E não consegue fazer aquilo que você realmente deseja, sabe? Aquilo que o coração está pedindo, de se desenvolver. Mas são pessoas extremamente amigáveis, extremamente carismáticas, sabe? É o tipo de pessoa que todo mundo quer conhecer. São boas como amigos, são pessoas queridas, têm uma capacidade muito boa de perceber o problema do outro, uma empatia muito grande, se preocupa realmente com o outro, tá? Mas precisa estar equilibrado para não viver nessa questão da aprovação, não conseguir fazer as coisas porque está sempre buscando aprovação, certo? O tipo 2, ele caracteriza aquela criança que recebeu amor, por exemplo, recebeu segurança, se sentiu bem, seguro e amado nos adultos em troca de ter dado algo. Então, quando a gente tem, muito cedo ainda a gente desenvolve aquela habilidade de oferecer alguma coisa para o outro, então eu vou ter. Então, assim, a mamãe, faz isso daqui para a mamãe, que isso deixa a mamãe muito feliz. Então, você vai estar sempre querendo fazer algo para a mamãe estar feliz com você. Conseguem, à medida que a criança faz algo para o outro, ela vai tendo a aprovação dos mais velhos. Então, ela consegue entender que aquilo ali, ela precisa fazer para ser amada, para receber algo. Entendeu? Então, ela começa a assumir esse tipo de personalidade desde pequena, abrindo mão dos próprios desejos, dos próprios sentimentos, porque ela quer fazer pelo outro, tá? O tipo 7, né? 7? Vou para o 9, né? Que a Ana colocou 9, não sei se foi 9, foi confuso aqui para mim. Vamos falar do tipo 7. A gente até começou a falar um pouquinho do tipo 7, ele foca no prazer, e ele quer evitar a dor, tá? É uma pessoa divertida, otimista, está sempre acreditando que tem uma solução. Porém, eles sentem que nunca experimentaram o suficiente. Então, eles estão sempre buscando
novas experiências, tá? E isso, essa coisa de estar sempre buscando uma experiência nova, acaba por esconder uma sensação de vazio interior. E qual é o risco que o tipo 7, quando não se desenvolve, ele está correndo? Qual é o risco para ele? Ele acaba permanecendo na superficialidade nas relações, entende? Então, ele não consegue ir aprofundar por conta do medo que ele vai ter ali, do medo que ele carrega, tá? Mas são pessoas extremamente visionárias, né? Otimista, acredita no melhor, sabe? Sabe que as coisas vão dar certo, não sabe de que forma nem quando, mas vão, tá bom? E aí, ele também tem um movimento de se sobrecarregar com muitas atividades, até com medo de, na intenção de fugir das dificuldades emocionais. Então, começa a assumir vários compromissos, sabe? Mas tem dificuldade em completar. Tem boa agilidade mental, porque ele é da tríade mental, então o intelecto é muito legal, então ele consegue sim lidar com várias coisas ao mesmo tempo, mas a prioridade sempre vai ser aquilo que vai dar mais prazer, e não aquilo que vai dar mais trabalho. Ok? Alguém se identificou com esse também? Não fez sentido aí, Hudson? Beleza. E a criança, por exemplo, o tipo 7, é aquele que teve uma infância com muitas memórias agradáveis, tá? Embora tendo os eventos desagradáveis, não traz amargura, sabe? Não traz aquela coisa, consegue ter lembranças boas da vida, uma infância plena, uma infância alegre, tá? Por isso ele consegue, inclusive, centrar a atenção nas memórias positivas, mesmo quando o cenário se apresenta negativo. Ele consegue negar aquela situação negativa porque ele traz isso dele, de que vai ficar bem. Se ele não está bem hoje, vai ficar melhor. Ok? Tipo 8, alguém se identificou? Tipo 9, né, Ana? O tipo 9, vamos lá. O tipo 9, ele carrega o vício emocional dele, que é a preguiça. É a preguiça de si, inclusive, sabe? Muitas vezes é uma preguiça de se olhar para si, preguiça do que sente, preguiça de se envolver nas próprias emoções, tá? Então, preza sempre pelo bem comum, vai evitar os conflitos, procura sempre estar em consenso, na forma mais harmoniosa possível. Muitas vezes deixa de expressar as opiniões com medo de gerar uma desarmonia, tá? E acabam também abrindo mão de si em muitos aspectos, sabe? E começam a deixar de perceber a própria importância, a própria necessidade. E aí não quer se deixar afetar pela vida, sabe? Então, vive no morno, porque isso também diminui a disposição de viver, justamente porque se eu for intenso demais, o que eu posso provocar? Então, eu vou ser uma pessoa mais suave, mais no morno, justamente para eu não provocar nenhuma desarmonia, nenhum alvoroço, não tumultuar aquilo que tá bom, tá calminho, eu vou manter aquilo, não me entrego para algo maior, tá? Mas quando a gente consegue se desenvolver, o perfil 9, ele tem um senso muito forte, assim, de interdependência, sabe? Ele consegue sanar os objetivos, ele consegue ter metas, ele sabe fazer escolhas, são pessoas extremamente presentes, estruturados nas relações, nos projetos que se envolvem, eles, inclusive com continuidade, tá? Desses projetos, tipo 9, quando ele está desenvolvido, que ele olha essas questões dele, pessoas, assim, super tranquilas, que preservam a paz, muita empatia, e vai estar sempre muito, muito boa para resolver conflitos. Deu ruim, chama o tipo 9. Tipo 9 vai dar um jeito na situação, tá? Consegue ficar em silêncio nas discussões. Porém, na infância, o que desenvolve o tipo 9? Aquela criança que recebeu pouca atenção dos pais. Não porque necessariamente eles tenham dado pouco amor e pouco carinho, mas porque o tipo 9 precisava de mais, ele precisava de muito. O tipo 9, ele é muito intenso.
Então ele precisa, é o corporal, né? Está na tríade do corporal. Então ele precisava de mais, talvez ele não tenha recebido o suficiente. Então ele se sentiu, ele meio que se colocou em segundo plano. Foi assim que ele se sentiu e passou a agir assim, tá? Saindo do primeiro plano para poder resolver as outras coisas, resolver o que estava acontecendo, harmonizar, porque não se sentiu tão importante. Ok? Faz sentido até aqui? Mais alguém? Tipo 8, né? Tem alguém aqui tipo 8? Já falei muito do tipo 8, porque o tipo 8, gente, é o bravo, né? Dou risada dos treinamentos que eu fiz com o Enneagrama, o tipo 8 é que nem leonino, o povo cai dentro do tipo 8, né? Assim como dos leoninos, que são mais bravos, digamos assim. Mas, na verdade, o tipo 8, ele tem muito, na tríade lá do pensar, agir e sentir, o tipo 8, ele quer agir o tempo inteiro. E qual que é a busca dele? O que acontece, por exemplo, com a criança do tipo 8? Ela precisou crescer muito rápido, tá? Ela precisou ser forte, ela precisou ter que dar conta de mais do que aquilo que ela realmente podia, porque ela precisou disso para tomar conta de si mesma. Então, ela desenvolveu um senso até de interdependência muito grande, e isso atrelou a força, um escudo que ela tem, porque, na verdade, o tipo 8, assim como toda pessoa que a gente olha que é mais explosiva, que é uma pessoa impaciente, ela carrega uma dor, né? Então, ela foi ferida ali e ela quer se defender. Então, a forma que ela encontra de não mostrar essa vulnerabilidade para os outros é se colocando como bravo, como explosivo mesmo, se colocando acima, né? Como até o controle que o tipo 8 gosta de tomar o controle das coisas, justamente porque foi assim que ele precisou, que ele aprendeu, foi assim que ele precisou se desenvolver. Tá? Então, ele gosta de ter o controle da situação, mas eles são extremamente diretos e objetivos. Não porque ele quer ferir o outro, mas sim porque, sabe aquela coisa assim do mimimi? Não tem mimimi com ele. Ele não. Quando o tipo 8 traz uma situação assim mais ríspida, não significa, e isso é até interessante a gente ter, por exemplo, nos nossos relacionamentos. Não quer dizer que ele não gosta, que ele não se importa, quer dizer que ele não tem tempo de ficar ali discutindo pormenores. Então, ele quer trazer logo. Aí, se o tipo 8 junta com alguém que precisa de detalhes, eu vou. Por quê? Porque ele vai ter que ficar explicando, porque para o outro se sentir bem. Mas o outro quer explicar e ele não quer ouvir. Olha como que isso trabalha na comunicação. Ele não vai querer receber isso. Então, eu preciso entender qual que é o movimento, como que eu lido com aquilo ali. Uma das coisas que seria interessante também a gente fazer, depois que a gente mandar o link, é vocês passarem para os parceiros, para quem está junto de vocês, porque quanto mais vocês entenderem do outro, melhor fica a relação, né? Então já pode passar, e aí vai ter uma ideia de quem é, e já sabe como que funciona. Ainda nessa dinâmica, por exemplo, aqui do tipo 8, uma característica muito forte dele é a lealdade. Eles são amigos extremamente leais e protetores. Tem um orgulho, né? Não pede perdão, não pede desculpa, porque quase que não erra, né? Só que não, né? Mas ele não quer demonstrar fraqueza, e ele entende que pedir desculpa é demonstrar fraqueza. Mas são pessoas, assim, que você pode fechar os olhos e confiar, porque são pessoas extremamente leais, que carregam aquilo, são apegadas à força, à justiça, ao poder, entende? E são muito realizadoras também. Ok. Seu marido? A Rosana falou que é o marido. A Angélica, ela disse que se identificou com 7 e o tipo 3. O tipo 3, ok. Então, vou trazer um pouquinho do 3. Seu marido, é muito bom a gente conseguir identificar, não é? A outra pessoa a gente vai ficar tudo tão mais fácil quando vocês conseguirem entender. Você já olha e fala assim, não, isso daqui eu não preciso bater de frente com isso, porque eu sei que é assim que ele funciona. Né? E é importante que a pessoa também saiba como que ela funciona, justamente para ela conseguir mudar isso nela, conseguir se desenvolver, tá? Vamos lá, o tipo 3 é o realizador, como eu coloquei, né? Ele tem aquela crença de que para ser amado ele também precisa mostrar o seu valor. Ele entende que o valor dele é pelo que ele faz e não pelo que ele é. Então, ele precisa estar sempre fazendo o tempo inteiro e se culpa quando resolve relaxar. Eu vou sentar no sofá hoje eu não vou fazer nada.
Nossa, depois que ficou. Passou o tempo, começa, meu Deus, por que eu fiquei aqui? Eu não deveria ter ficado aqui, eu tinha um monte de coisa para fazer, eu tinha que estar lá, e começa a se culpar o tempo inteiro, porque sente que precisa produzir o tempo inteiro, a pessoa tem que estar sempre produzindo. E isso é um sofrimento, percebe? Não tem sossego, não tem paz, não relaxa nunca. Então, são pessoas competitivas, conseguem desenvolver trabalhos excelentes, porque são pessoas que têm o agir muito forte também, tá? Que quer fazer alguma coisa também, chama o tipo 3 para fazer, porque ele tem essa coisa da competitividade, ele tem a questão do realizar, do crescer, do prosperar, o valor pelo que ele faz e aquilo que ele tem também, tá? Então, ele acaba, por exemplo, um vício emocional dele, a ganância. Então, ele acaba indo inconsciente, ele entra numa espiral de exigência, de realização tão grande que ele vive somente para isso, em busca do sucesso. Muitas vezes acabam sendo até egocêntricas, porque elas estão focadas naqueles objetivos que elas traçaram para a vida, que elas precisam, de qualquer forma, realizar. Tá? Mas são pessoas muito carentes de atenção. São pessoas que elas têm facilidade para disfarçar os sentimentos, expressam só aquilo que ele entende que é necessário. Muito provavelmente, essa criança aí precisou produzir muito cedo, tá? Foi muito reconhecida também pelo que ela fazia, né? E não como ela era realmente. Então, assim, você só é legal porque você fez isso, porque você tirou uma boa nota. Não por quem você é, tipo, ela não se sentiu amada por não fazer nada, mas ela tinha que fazer algo por ela ou pelo outro, de alguma forma, tá? Para que ela tivesse aprovação, para que ela recebesse amor, então ela precisava ser sempre muito eficiente na execução das tarefas, na escola, por exemplo, em casa. Então foi uma infância dedicada ao trabalho, ao invés de brincadeiras, ao invés de um lazer, ao invés de coisinhas bobinhas de criança que criança faz. Fez sentido aí? Oi? Então, são basicamente esses os perfis, são 9, você vê como a gente traz um monte de informações sobre todos esses perfis, justamente para entender qual que é a dinâmica que a gente precisa trabalhar. E aqui a gente trouxe uma explanação do que porque muita gente também não conhece o que é o Eneagrama, e o Eneagrama ele é uma ferramenta extremamente... 3 fez sentido para você? Maravilha! O Eneagrama, ele é uma ferramenta extremamente poderosa, gente. Ele traz um mapa do que nós somos e o que nós precisamos fazer para desenvolver determinados aspectos na nossa vida. E é isso que a gente veio trazer para você. E o Instituto, inclusive, está preparando uma imersão para a gente, que vai ser no dia 1º de outubro, onde nessa imersão a gente vai aprofundar todos os perfis. Todos. E a gente vai olhar, vai inclusive, como eu falei, vai disponibilizar o teste, vocês podem fazer com outras pessoas. E dentro dessa imersão, a gente vai mostrar como se relacionar afetivamente entre os perfis, né? Como que um se relaciona com 2 ou com 3, enfim, como que eles se relacionam afetivamente, como é trabalhar com essas pessoas para poder identificar o que precisa ser feito para melhorar o ambiente, e trabalhar assim, com autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, para a gente poder investigar quais os traumas, quais as dores, né, quais os nossos vícios emocionais, os bloqueios que eu tenho, e a partir disso, ter uma direção para você poder fazer um planejamento para conseguir fazer a mudança que você deseja hoje na sua vida. Então, essa imersão vai acontecer no dia 1º de outubro, vai ser um dia inteiro, né? De 9 às 5, não é isso? Claudinha, quer me ajudar? Isso mesmo, das 9 às 17 horas. Isso aí. Então, a gente vai trazer material, e o que é muito interessante também, que nós vamos trazer o olhar sistêmico, o olhar da constelação também, porque além dos perfis, tem os instintos que a gente traz. Então, são muitos os tipos do Eneagrama, né? 9 é a divisão aqui da mandala, mas se você junta 9, perfil 9 com asa 1, com asa
a 8 é um tipo, depois outro, enfim, são vários, e além disso, os instintos. Então, a gente também vai trazer o olhar da constelação para isso, justamente para a gente olhar qual a lealdade, possível lealdade que eu carrego, quais os traumas, o que eu preciso desenvolver, e mais legal ainda, a gente vai fazer vivências. Não é só ficar sentado ouvindo a gente falar de todos os perfis, não. A ideia é que vocês possam fazer vivências olhando para as próprias questões que vocês já vão conhecer a partir do perfil de vocês. Então, vai identificar qual é o perfil, vai identificar o que precisa ser trabalhado, vai aprender sobre os perfis e vai fazer sentir, não é mais pensar. Aí a gente vai para o sentir. Sentir o que precisa para poder mudar e fazer dentro dos exercícios sistêmicos, dentro das vivências, a mudança desses bloqueios emocionais. Faz sentido para vocês participarem de uma imersão assim? Faz. Quem tem interesse? Quem acha que faria muito, ia ajudar muito, ia trazer muita clareza? Faz super. Legal, né, Rosana? Legal. Então é isso, vai ser dia 1º, e aí a Cláudia vai estar mandando para vocês, né, Cláudia, todas as informações. Sim, eu vou mandar para cada um de vocês fizeram inscrição, estão aqui hoje. Tem gente que não conseguiu, eu vou enviar também. Quem tiver interesse e os detalhes. Ok. E a gente está gravando também, tá bom? Vou disponibilizar, a Cláudia vai passar também o link para quem não pôde assistir ou quiser assistir de novo para pegar uma informação também. A gente vai disponibilizar o link aí por um tempo até, não sei, aí a data o Instituto vai decidir por quanto tempo vai deixar liberado, as meninas vão resolver isso aí juntas. Eu vou verificar. Com o pessoal, né, que o pessoal eu já avisei para alguns que não conseguiram entrar, que eu vou enviar o link e a gente vai vendo conforme a necessidade de deixar. Legal, tá ótimo. E agora a gente pode abrir para perguntas. Alguém quer falar, quer perguntar, quer trazer alguma informação, pode falar. Pode abrir o microfone. Quem quiser fazer pergunta, é só abrir o microfone. Fala para mim, gente, se fez sentido para vocês, se ajudou, se esse conteúdo contribuiu com vocês de alguma forma. Eu achei muito bacana, gostei. Acho que é uma ferramenta que vai ajudar muito, assim, a me conhecer e a me relacionar com outras pessoas. Como que é feito? Você explicou, eu não entendi muito bem, eu não quis, não podia interromper na hora. Mas como que eu chego ao meu perfil? Tem um questionário, mas tem mais alguma outra? Porque às vezes a gente vai responder o questionário e as perguntas estão ali, mas eu responderia essa e aquela, ou eu não responderia nenhuma, essa ou mais. Como que chega no perfil? Uhum. Então, a gente tem a parte de um questionário, tá? O perfil, como eu falei, a gente tem um pouco de cada, a gente carrega um pouco de cada, então, muitas vezes a gente fica assim, às vezes pode ser que dê um empate, já aconteceu também de fazer questionário e dar igual o resultado entre 2 tipos, tudo bem. O que a gente faz a partir disso por isso a importância da imersão, tá? E ter uma vivência também. É justamente eu entender como cada um funciona, para eu poder identificar qual que é realmente mais parecido comigo. Então, vamos imaginar que você fez o teste e deu tipo 3, tá? Então, você vai lá e você vê, eu me identifico com tipo 3. Então, a gente vai trazer todas as características do tipo 3 com asa em 1, com asa no 2. E aí você vai falar, legal, então eu sou mais esse, sou esse aqui. E aí você vai conseguir identificar quem você é. Até porque também quando eu trouxer a dos instintos, você também vai saber o que você é. Você fala, então legal, eu sou esse daqui. A partir disso, a gente começa a pontuar o que precisa ser mudado, o que precisa ser trabalhado dentro desse perfil. E aí você vai ver se você se identifica com aquilo, se aquilo é uma coisa que você realmente precisa trabalhar, se aquilo é uma coisa que você já trabalhou, que você já viu antes e já fez, que já está há mais tempo nesse processo. Legal, então já fiz isso, então realmente eu sou esse perfil, então eu não fiz isso aqui ainda não olhei, vou olhar para isso daqui agora. Porque ele tem umas setas que eles indicam onde cada perfil precisa ir, qual que é o ponto de segurança e qual que é o ponto de estresse de cada perfil. E é a partir desse ponto que a gente identifica aqui, é que está o nosso processo de desenvolvimento. É ali que a gente precisa trabalhar. Entendeu? Mais uma pergunta, pode? Pode. Enquanto o pessoal ainda... criança também a gente consegue? Eu tenho
Tem 4 filhos, tudo criança. Eu consigo identificar? Ou ainda não, ainda é muito cedo. Você consegue, assim, por exemplo, muito pequenininho é muito difícil porque a criança ainda oscila muito, mas se você pega mais adolescente, tipo, uns 10 anos, né, maiorzinho, você já consegue identificar. Talvez não pelo teste, mas você conhecendo como que cada um funciona, você já vai, acho que esse daqui é 2, e aí a gente vai experimentando. Que até a forma de um dizer, né, assim, a gente tem vários filhos, aí também tenho 3 aqui, cada um é de um jeito. Aí você olha assim, o que eu faço para agradar esse aqui? Como que vai ser com esse daqui? Qual que é a minha comunicação com esse daqui? Entende? A gente consegue, quando eu conheço, a gente conhecendo um pouco mais dos perfis, a gente olha, não, esse daqui é esse aqui. Até porque eu também vou trazer o comportamento da criança, até para a gente entender como era o nosso. Aí a gente consegue associar isso aos filhos também. E aí consegue uma comunicação melhor, um relacionamento melhor. Mas consegue entender, identificar. Tá bom? Mais alguém? Não? Foi? Ok, então, gente, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. É um assunto que Só mais uma pergunta? A Jo vai fazer outra pergunta. Pode falar. Pode perguntar. É que hoje eu fui na escola, na reunião da Renata, eu estou cheia de crianças especiais. Crianças com transtornos de atenção, esses também eu consigo, pessoas, né, com transtorno de bipolaridade, transtorno de autismo, esses também se encaixam nos perfis? Todas as pessoas se encaixam nesses perfis? Todas as pessoas se encaixam nesses perfis. E são questões que a gente traz, né? E aí, isso que eu estou falando, algumas pessoas você vai ter mais dificuldade, talvez, em identificar, mas todos nós temos isso, todos nós trazemos. São perfis mesmo nossos. Certo? O que mais? Foi? Acho que a Andréia vai falar. Não, desculpa, gente. Ana Paula, meu nome é Silvia, eu sou amiga da Ana Lúcia Gadioli, de infância. Eu acho que eu fiz Enegrama há muitos anos no ambiente profissional, né, na empresa que eu trabalho. Não lembro mais qual é o meu perfil, vou até tentar resgatar, porque eu acho que eu tenho isso guardado. Mas eu acho que ao longo do tempo a gente acaba, isso que você comentou, né? A gente acaba se moldando ou melhorando, né? E talvez você varie um pouquinho para um lado e para outro, né? Vou até, acho que tentar resgatar ou refazer meu teste e analisar, mas achei muito interessante, acho que é uma ferramenta que para mim no trabalho faz já uns 12 anos que eu fiz, que eu achei muito bacana na época, mas eu explorei pouco. Então, acho que as pessoas deviam olhar e né, avaliar isso não só para a vida profissional, como naquela época, não me foi explicado com tanto detalhe, então acaba que a gente não se entusiasma tanto, ou talvez por outra fase de vida, por outros motivos, né? Mas muito legal, acho que é um aprendizado. Legal, obrigada pelo feedback, muito bom. E no corporativo as pessoas eles usam até para identificar onde as pessoas vão ficar, mas acabam não dando muita oportunidade, ainda mais há um tempo atrás, da pessoa se desenvolver e conhecer o quanto aquilo traz benefício, né? Sim, acho que esse é o maior ponto aí de eu talvez não ter aproveitado tanto na época que eu fiz, né? Então... Entendi. Então é isso. Ainda bem que você está aqui. Agora vai aproveitar, não é verdade? Não, a Ana Lúcia que é a culpada, porque como eu a sigo, ela acabou. Oi, Silvia, saudades. Ana, já pedi para te darem o meu contato para a gente se falar. Show, maravilha. Muito já bom. passei para ela, tá, Silvia? Então tá bom, obrigada. Maravilha. E aí a gente vai disponibilizar também o link. É por isso que é legal, além do teste, ter essa percepção do que é cada um, justamente pela fase da vida. Aí parece que a gente está mudando, não é? Mas a essência é uma, sabe? Eu até vou tentar fazer o teste primeiro antes de olhar o outro legal. Que eu tenho, que eu devo ter guardado, exatamente para comparar. Eu acho que como faz mais de 10 anos, acho que é interessante.
Legal, legal. Muitas vezes, sabe o que acontece também? Quando a gente vai trabalhando o nosso perfil, a gente acaba se identificando com uma das pontas que se desenvolveu, e aí acha que está ali numa das pontas que desenvolveu aquele aspecto, então fala assim, então agora eu estou aqui, mas a essência é uma, né? Legal, legal. Não, bacana. Disponibilizar. Obrigada. Obrigada a você. Silvia, prazer em revê-la. Imenso prazer, amei. Gente, rede social é tudo. Não é? Rede social é tudo, tá vendo? Bom, já peguei teu contato aqui, vamos conversar. Então tá bom, beleza, combinado. Maravilha, gente. Então, gratidão ao Instituto Humanitar pela oportunidade de estar aqui compartilhando isso. É um assunto de muito valor para a gente como pessoa se desenvolvendo, né? Gratidão a todos vocês que estão aqui acompanhando, pela participação, pelas perguntas, que isso é muito importante, que esclarecem muito para a gente. Então, gratidão, muita gratidão mesmo por esse momento. Beijo. O Instituto que agradece, né? A sua palestra que foi maravilhosa, foi muito bacana mesmo. Tenho certeza que todos aqui que participaram gostaram muito. Nós vamos disponibilizar um link para cada um faça o seu, né? Preencha o seu questionário e saiba quais são os seus números, né? E caso queira se aprofundar e saber o desenvolvimento, teremos essa imersão que será no dia 1º de outubro. Presencial, né? Presencial, será presencial. Bem bacana, né? Maravilha. Com exercício vai ser bem bacana. Então, é bom, é legal a gente saber nosso número e como desenvolver, porque é uma ferramenta que a gente tem ali na mão, mas precisa saber como desenvolver, né? Isso que é interessante. E a Ana vai nos ajudar. Maravilha. Então tá ótimo, gente. Grande abraço. Até mais. Obrigada a todos, a presença de todos. Obrigada. Boa noite a todos. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite.